Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Gente, se tem uma coisa que todo mundo já passou nessa vida, foi aquela raiva, aquela indisposição, aquele mal-estar de olhar lá o rendimento da sua aplicação e ver que tem um baita de um valor de imposto de renda lá, que quando você usar o seu dinheiro, você vai ter que pagar aquele imposto ali, não é verdade? Vocês concordam comigo, né? Já deixa aí nos comentários se você já teve essa indisposição aí também. E aí, gente, o que todo mundo me pergunta é se não tem uma possibilidade da gente escapar desse negócio. Investir e não ter imposto de renda nenhum, deixar de lado, esquecer essa história aí de imposto de renda? E a minha resposta é que sim, pessoal. Existem investimentos e hoje aqui nós vamos falar de dois caras, não só um, mas dois caras que são isentos de imposto de renda. Então é isso mesmo, você vai investir o seu dinheiro e todo aquele rendimento que vai cair lá, ele é líquido, ele é limpinho, né? O pessoal adora usar esse linguajar aí, né? Aquele dinheiro cai limpinho na tua conta, não tem imposto, não tem retenção, não tem nada disso, tá certo? E a gente está falando aqui das famosas LCI e LCA. E nós vamos responder a pergunta também, será que ainda vale a pena investir nesses caras em pleno 2026? Isso aí não é coisa de tiozão, não é coisa aí das antigas? Isso ainda vale a pena nesse ano? Então nós vamos responder essa pergunta aqui, tá certo? Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, já aperta o like aí também para me dar uma força e deixe sua opinião aqui nos comentários, tá certo? Se você tiver dúvidas, se tiver sugestões, vamos conversar aqui nos comentários. Então, sem mais delongas, pessoal, olha só o que temos aqui. Preparei esse material aqui com muito carinho para todos vocês. Vamos falar hoje, na nossa agenda aqui do vídeo de hoje é o seguinte. Primeiro, o que são as tais da LCI e LCA? Qual é a diferença em relação ao CDB, tá certo? Isso aqui, pessoal, o pessoal começa a estudar, né? Começa a olhar para esse negócio, aí vira uma sopa de letrinhas, né? Pô, é CDB, é CDI, é IPCA, é LCI, LCA. Pô, todo mundo fica meio perdido, né? Então hoje a gente vai esclarecer esse negócio aqui. De uma vez por todas, vamos botar o jogo na mesa aqui, vamos botar as cartas aqui e vamos falar diretamente aí o que é cada um desse negócio sem confusão nenhuma, tá? Depois, como é que funciona esse investimento, né? Principalmente os detalhes, aí, as coisas que todo mundo precisa saber, né? O que precisa saber para não fazer besteira, não cair em armadilha. Depois, o que é melhor, né? A gente precisa saber o que é melhor, a LCI, a LCA ou o CDB. Então, vamos conversar sobre isso também. E por último, né? Como é que vamos investir na prática? Como é que a gente investe nesses caras na prática? O que a gente faz lá para alocar nesse negócio? Gostei, acho que fez sentido. Então, vamos lá. Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá certo? Então, aperte os cintos aí e vamos embora. Antes, pessoal, olha só isso aqui, ó. Olha que maravilha, hein? O que são, né? LCI e LCA, ó, são investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda para pessoas físicas, ó, ideais para rentabilidade líquida superior aos CDBs. Pessoal, isso aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês porque, dando um pouco de contexto, né? No final do ano passado, na verdade mais ou menos ali no mês de setembro em diante, tá? Começou a rolar um boato no governo, tá? No Senado aí, a medida provisória, aquela coisa toda, de que o pessoal estava de olho nos rendimentos de LCI e LCA e estavam querendo tributar, ou seja, cobrar imposto. Hoje é isento e o pessoal estava querendo cobrar imposto de LCI e LCA. Graças a Deus, isso aí caiu por terra, tá? Não está valendo, não é efetivo, né? Houve sim um projeto, uma proposta, foi conversado sobre isso na Câmara e no Senado, mas acabou não avançando, tá? Então, estamos em 2026 e segue tudo normal, segue LCI e LCA isentos de imposto de renda, tá? Por isso que eu quis trazer isso aqui para vocês. E um ponto importante, já que está aqui no material também, ó, olha só, tem a garantia do FGC também, tá? Então tudo que for investimento de LCI ou LCA tem a cobertura do fundo garantidor, tá? O pessoal tá meio traumatizado aí com a história do Banco Master, né? Com a quebradeira dos bancos aí, a gente até já fez vários vídeos sobre esse tema. Então, LCI e LCA também estão cobertos pelo FGC, tá certo? Deixa eu só ocultar aqui minha câmera, ó, se alguém quiser dar uma pausa aí, fazer uma leitura rapidinho. Mas é isso aí, vamos embora aí, vamos avançar aqui no material, só para trazer um pouco desse contexto. E aí, gente, como é que funciona esse negócio, tá? Primeira coisa, primeiro de tudo, o que a gente precisa saber? LCI, pessoal, e LCA, eles significam isso aqui, ó. LCI é letra de crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio. Isso aqui já nos diz muita coisa, tá? Letra, pessoal, letra é simplesmente um documento, tá? É só pra gente entender dessa forma, um documento. Lembra que eu já expliquei para vocês em outros momentos que qualquer renda fixa
é um contrato, né? Um contrato de dívida. Então a LCI é a mesma lógica, tá? É a mesma coisa. Então, ó, é um contrato de crédito do ramo imobiliário, tá? E aí, o que isso aqui significa na prática? Vamos lembrar, né, que a gente tem lá no mercado financeiro aqui a figura de um banco, tá? Vamos dizer que isso aqui é um banco aí, ó. Vamos botar a casinha aqui desenhada que é um banco, tá certo? O banco, pessoal, o que ele faz, ó? Ele capta dinheiro dos investidores por um lado, tá certo? Ele pega dinheiro emprestado, ou seja, aqui ele pega dinheiro emprestado. E na outra ponta, ele empresta o dinheiro. Então pensa que o banco, na prática, o negócio bancário, ele é como se fosse um meio-campista. Sabe o futebol lá, o meio-campista, o que ele faz? Ele pega a bola da zaga e leva até o ataque. Ou seja, ele faz uma transição, ó. Ele é um cara que circula, ele é o cara que intermedia, que faz ali o negócio funcionar, tá certo? É ele quem faz essa transição. Então o negócio bancário é da mesma forma. Por um lado, o banco pega dinheiro emprestado dos correntistas, de quem aplica em CDB, de quem aplica na poupança. Aquele dinheiro que está aplicado ali, o banco usa aquele dinheiro. Ele pega aquele dinheiro e faz ele circular, tá certo? Então, ó, ele capta dinheiro por um lado e empresta por outro lado. E aí ele empresta para empresas, para pessoas que querem comprar uma casa, para pessoas que vão fazer negócios de outros ramos, para pessoas que são produtores rurais, para todo mundo, tá certo? O banco empresta esse dinheiro e aí ele faz esse dinheiro girar, tá bom? E aí, pessoal, por que eu estou explicando isso aqui, tá? Porque o banco ele pode captar pelo CDB, tá certo? O CDB significa o quê? Certificado de Depósito Bancário, ou seja, o banco pegou aquele dinheiro ali e ele emprestou. Só que aí, gente, olha o negócio, o CDB ele é um negócio que não tem nenhum tipo de amarra contratual. O banco pode fazer o que ele bem entender com aquele dinheiro. Ele pega o dinheiro do CDB e ele empresta para qualquer um. Empresta para a empresa, empresta para o agro, empresta para financiamento imobiliário, empresta para o cara comprar um carro. Ele faz o que ele quiser, ele não tem nenhum tipo de trava, tá certo? É totalmente flexível. Agora, se o banco emite uma LCI, aqui ó, o banco vai emitir uma LCI, tá certo? E aí o investidor vai lá e compra aquela LCI, então ele dá dinheiro para o banco e em troca ele fica com uma LCI na mão. Se ele faz isso, o banco é obrigado, ó, presta atenção em mim aqui, ó, o banco é obrigado a emprestar esse dinheiro para negócios imobiliários. Por isso que o nome é LCI. Por quê? Porque o banco pega dinheiro e ele necessariamente precisa emprestar para negócios imobiliários. Então pode ser financiamento imobiliário, pode ser construção de casas, pode ser incorporação imobiliária, infinitas possibilidades, mas tem que ser no ramo imobiliário, tá certo? E é justamente por isso que o governo dá o benefício da isenção, pessoal. Ele dá o benefício da isenção porque todo mundo tem o sonho da casa própria. Então o governo quer estimular o setor imobiliário, tá certo? Ele quer dar esse empurrãozinho. Então o banco ele vai ser obrigado a fazer aquele dinheiro entrar no mercado imobiliário. Por isso que é LCI, tá certo? Então, diferentemente do CDB, a LCI tem a destinação para o mercado imobiliário. Deu para entender, né? Bem de boa. E aí, pessoal, fiz toda essa explicação aí, ó. E não falei nada da LCA, né? Só que a LCA é tudo igual. Absolutamente tudo igual. Mas ao invés de ser para o ramo imobiliário, é para o ramo do agronegócio. Então o banco vai pegar dinheiro e vai emprestar para um produtor rural, vai emprestar para uma família lá que produz agricultura familiar, vai fazer o que ele precisar fazer, vai emprestar para o produtor de soja, para o produtor pecuarista, para o pesqueiro, sei lá, para todo mundo que esteja na cadeia do agronegócio, tá certo? Então, ó, no Brasil, lembrem disso, ó, lembrem disso aqui, ó, tudo que tem a ver com casa e com comida, produção de casa, produção de comida é isento de imposto de renda. Imobiliário e agro, os dois são sempre isentos de imposto, tá? Isso aí, ó, já é uma dica aí, ó, porque vamos pegar um outro paralelo, agora vocês vão ver que a coisa faz sentido. Vocês já devem ter ouvido falar que fundo imobiliário, vou investir em fundos imobiliários. Fundos imobiliários também são isentos de imposto de renda, os dividendos que a gente recebe. É claro, é casa, né? Estamos falando de imobiliário, é casa. Se for do setor imobiliário, tem isenção de imposto de renda, tá? Guarda essa sinapse aí que depois vai ajudar vocês sempre no entendimento, assim, tá? Para lembrar, ó, é isento de imposto? Tem a ver com imóveis? Tem. Tem a ver com agro? Tem. Então é isento de imposto. No Brasil, isso aí é basicamente 100% desse jeito, tá? Então, tanto a LCI quanto a LCA, os dois têm isenção de imposto de renda por causa dessa obrigação que o banco tem de repassar tanto
para o mercado imobiliário quanto para o mercado do agronegócio. Entendido? Bem de boa, né? Bem tranquilo? E aí, gente, qual é o lance aqui, tá? Quando você empresta dinheiro lá para o banco, ó, e aí ele te dá em troca uma LCI, o que você ganha em troca? Ó? Você ganha juros, né? Por quê? Porque essa LCI ali, ó, ela vai ter um prazo, né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então ela vai ter um prazo, ela vai ter uma condição de juros, né? E aí vai ser estipulado na hora da aplicação. Então ela pode pagar, por exemplo, 12% ao ano. Esse aqui é um tipo de juros que ele é o pré-fixado, chamado pré-fixado, né? Ou ela pode pagar, por exemplo, IPCA mais 5, tá certo? E aí, ó, esse é um tipo IPCA. Ou ela pode pagar 90... Ih, aqui eu estou em cima da imagem. Deixa eu fechar aqui, ó. Ou ela pode pagar, ó, 90% do CDI, tá certo? Tudo isso aqui é possível, tá? Isso aqui são só exemplos, tá, pessoal? Não necessariamente são esses números aqui, mas são só exemplos aí pra gente fixar, tá certo? Então, ó, você vai ganhar uma taxa de juros, e aí depende de qual é o tipo de LCI ou LCA que você vai fazer. Então, não é uma coisa travada assim, tá? Depende na hora lá como é que você vai fazer a sua aplicação e da condição que o banco está oferecendo. Mas é isso que você vai ganhar em troca, tá legal? Bem tranquilo, né, pessoal? Entendido isso aqui? Deixa eu voltar, vamos avançar o material. E aí, pessoal, olha as características desse negócio, olha que maravilha, hein? Primeiro de tudo, né, e o mais importante, é tudo isento de imposto para a pessoa física. Pessoal, olha aqui, ó, presta atenção, isento de imposto para pessoa física. Então, se você aí, ó, olha só, tão séria a coisa que eu quase deixei cair a minha caneta aqui, ó. Isso é muito sério, tá? Se você, por um acaso, é um investidor e investe através de pessoa jurídica, ou seja, você tem uma empresa e você guarda dinheiro pela PJ, não existe a menor possibilidade de você investir em LCI e LCA, porque você não vai ter isenção de imposto de renda. Isenção de imposto de renda é só para quem é pessoa física, só para quem é CPF, tá bom? Você abriu sua continha lá de pessoa física, você tá bonitão lá com o seu cadastro em dia, e aí você investe nesses caras, aí você é isento, tá bom? Mas tem que ser pessoa física, pessoa jurídica não é isento em LCI e LCA, beleza? Feito esse disclaimer aí, vamos lá. Coberto pelo FGC também, né? O pessoal anda traumatizado aí por causa do Banco Master lá. Então, ó, é coberto até 250 mil por instituição financeira e por CPF também, tá? Então, ó, investir lá 220 mil na LCI do Banco XPTO, vai estar coberto. Se o Banco XPTO quebrar, vai ter a cobertura garantida, tá? Então é a mesma regra, tá? Mesma regra para todos os outros. Mesma regra no geral, tá certo? Vai ter a cobertura do fundo garantidor de crédito, sim. Se o banco quebrar e não conseguir te pagar, você vai receber o reembolso até 250 mil. Beleza, gente? Agora, um detalhe importante aqui, ó. LCI e LCA tem um negócio chamado carência, tá, pessoal? Então, ó, quando você investe direto lá com o banco, você empresta direto lá pro banco, ó, pro Itaú, pro Banco do Brasil, você fez lá direto no banco, ou você fez na corretora, mas comprou no chamado mercado primário, tá? Você foi lá e comprou na emissão aquela LCA, tá bom? Isso vale para os dois, tá? Tanto LCI quanto LCA. Se você comprou lá no mercado primário, ou seja, é a emissão daquela LCI e LCA, necessariamente vai ter uma carência mínima de 6 meses, tá? Então, para qualquer LCA é no mínimo 6 meses, mas se for uma LCI do tipo IPCA, a carência mínima é de 36 meses. 36 meses, ou seja, 3 anos, gente. Presta atenção aqui, hein? Então, ó, se você vai se meter de pato a ganso aí, vai querer fazer uma LCI que é atrelada à inflação, que daí você vai fazer, papapá e tal, tem que estar ciente, ó, que é no mínimo 3 anos de investimento. E aí não tem choro nem vela, tá? Você vai ter que ficar 3 anos investido. Essa é a regra do jogo. E se você for fazer uma LCA, que também é atrelada ao IPCA, aí é no mínimo 12 meses, ou seja, 1 ano de carência, tá certo? As outras aqui, que não são IPCA, né? Então, por exemplo, uma que é CDI, tá? Que paga lá 90% do CDI, por exemplo. Essa daqui não é IPCA, ela é CDI, então ela é pós-fixada, né? Essa aqui vai ter uma carência mínima de 6 meses, tá bom? Então, ó, não tem como você fazer uma LCA, uma LCI que seja de liquidez diária, ou seja, você aplica e resgata semana que vem. Não. A LCI e a LCA, pelo menos 6 meses tem que ficar aplicado o dinheiro, tá certo? Detalhe importante, isso vale quando é mercado primário, ou seja, quando você está emprestando direto para o banco. Se você compra de alguém, faz um mercado secundário, que a gente chama, aí isso aqui pode ser que a gente consiga contornar, tá certo? Mas no mercado primário é desse jeito que funciona. Entendido? Bem de boa? Vamos avançar então aqui. Prosseguindo, né, pessoal? Agora vamos fazer o comparativo. Eu sei que vocês amam esse comparativo aqui, né? Esse comparativo faz sucesso.
é um sucesso, é um líder de bilheteria aí, ó. Então vamos lá, ó, vamos comparar de um lado aqui, ó, as LCIs e LCAs com os CDBs. Qual é a diferença dos dois? A gente tem que saber, né? Tem que saber a diferença deles. Então vamos lá, vamos elencar aqui os principais pontos que a gente tem de diferença. Primeiro de tudo, né? LC e LCA é isento de imposto, enquanto que o CDB tem imposto de renda. E é um imposto de renda, ó, regressivo, tá? É uma tabela regressiva que ela começa em 22,5% do rendimento, tá? Lembrando que é sempre do rendimento. E depois de 2 anos ela cai para 15%, tá? A cada 6 meses ela vai diminuindo, ela diminui de 2,5% em 2,5% e aí chega lá numa alíquota mínima de 15%, tá? Então depois de 2 anos investido, se passou de mais de 2 anos investido, você vai pagar só 15% do rendimento, tá? Mas é assim a regra do imposto de renda. Enquanto que na LC e LCA é tudo isento, tá? Não tem nenhum tipo de imposto aqui. Agora, LC e LCA, ó, pode ter carência sim, ó. Pode ser sem liquidez. Então, ó, se você quer fazer uma reserva de emergência, um dinheiro ali disponível, né, para uma viagem, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado com esse negócio. Não pode botar num negócio ali que tem carência, porque não vai dar para resgatar, gente. A carência significa isso, você aplica o dinheiro lá e não pode tirar. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Enquanto que o CDB, ó, ele pode ter liquidez diária ou não, aí depende, tá? Depende também da oferta, depende da condição, mas em muitos casos o CDB pode ter liquidez diária sim, e aí ser possível de usar aí numa reserva de emergência, num dinheiro de curto prazo, tá legal? Então, bem de boa essa parte aqui também. Agora, a LC e LCA ela é menos flexível para o banco, né? Porque ele obrigatoriamente tem que emprestar no mercado imobiliário ou no mercado do agro, enquanto que o CDB é mais flexível para o banco, né? Isso aqui para nós não interessa, né, pessoal? A realidade é essa aqui, a gente não tá nem aí o que o banco vai fazer, o que ele não vai. Mas tem gente que gosta dessa coisa, né? Falar, pô, eu sou um cara do agro aqui, por exemplo, eu queria emprestar para o agro também, queria deixar o negócio no agro, né? Fazer uma LCA aqui, então, uma coisa mais filosófica, assim, mais de gosto pessoal. Então, para nós no dia a dia não importa muito, às vezes a pessoa tem esse intuito assim mais filosófico, aí a LC e a LCA pode resolver melhor, né? Melhor do que emprestar em CDB aí, deixar o banco fazer o que ele quiser, né? Mais legal fazer um negócio assim que eu tomo essa decisão aí pelo banco, né? Então, às vezes isso aí acontece, pode ser interessante também. Beleza? Vamos voltar aqui agora. O que mais? Rentabilidade menor no valor bruto, tá certo? Mas pode ser maior no valor líquido. Gente, isso aqui a gente vai falar melhor, tá? Calma que pode ser que cause um pouco de confusão aqui, mas vocês vão entender. E no CDB, a rentabilidade geralmente é maior no valor bruto, tá certo? Mas no líquido pode ser que seja menor. Olha o exemplo aqui embaixo que vai ficar mais claro, ó. Quando a gente investe numa LCI, por exemplo, a gente sempre vai ver valores assim, ó, a LCI paga 90% do CDI. E aí, pessoal, agora aqui eu quero fazer um destaque aqui, ó. Corta para mim aqui, ó. Presta atenção, esse momento é importante aqui, ó. Olha só. O investidor brasileiro, ele anda muito mal acostumado. E eu quero puxar a orelha de vocês aí do outro lado, tá? O investidor brasileiro anda muito mal acostumado. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, qualquer caixinha do sei lá qual, do banco da esquina aí, do banco sei lá qual, do banco do seu Zé, todo mundo paga 120% do CDI, 130% do CDI. Aí o investidor brasileiro, ele começa a achar que isso aí é normal. Ele começa a achar assim, ah não, 110% do CDI é muito pouco. A caixinha do banco da esquina lá tá pagando 180% do CDI. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Quando sabe aquela história assim, ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pessoal, sempre que tem uma rentabilidade bizarra, assim, ó, absurda, tá? 130 do CDI, 120 do CDI, isso é muita coisa, pessoal. A gente está falando o quê? O banco vai te pagar 20% a mais do que os juros de mercado. Se ele está fazendo isso, das duas uma, tá? Ou ele é um banco que está com problema, ou aquilo ali é um brinde, tá certo? E aí o que eu quero dizer com um brinde? Ele tem uma condição lá que no fim da história não vai gerar um impacto significativo para o investidor. Um exemplo, tá? Ah, ele paga 120% do CDI, mas só dura 3 meses e só pode aplicar no máximo 10 mil reais. Gente, dura 3 meses e só pode aplicar 10 mil reais. Tudo bem, às vezes 10 mil reais é tudo que você tem, você vai aplicar tudo ali naquele cara, mas em 3 meses ele acaba. Estão entendendo? Ele não vai durar 5 anos, não vai durar 3 anos, que daí dá tempo de fazer uma rentabilidade a mais. Então, ó, o investidor brasileiro ele tem que ter essa visão, ele tem que ter essa consciência. Aquilo ali, quando é uma coisa assim muito exagerada, um valor muito grande, pode ser ou um brinde, que também não tem problema nenhum, vamos aproveitar ali a oferta, né, o brinde ali que a empresa está dando para a gente, ou o banco tem algum problema que daí ele precisa pagar demais para atrair
o investidor, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o material. Então, ó, quando a gente tem um exemplo assim, ó, a LCI paga 90% do CDI, o pessoal já acha ruim, já começa a achar assim, ó, pô, mas 90% do CDI é muito pouco, 90% do CDI não é nada. A caixinha do XPTO lá me paga 120 do CDI, que é muito mais. Aí a gente tem que lembrar, pessoal, 90% do CDI já é líquido, já é isento. É um dinheiro que cai na conta, tá certo? Já é o valor final, já não tem imposto de renda. E lá no CDB, por exemplo, a gente vai ver assim, ó, o CDB que paga 105% do CDI. Então a gente bate o olho nisso aqui e fala, pô, o CDB rende mais, né? Só que tem que lembrar que esse 105 do CDI vai ter o desconto do IR, tá certo? Então, ó, nós estamos falando que esse cara aqui é bruto, ó, esse cara é bruto, e esse cara aqui já é líquido. Então, quando a gente compara, tem que comparar maçãs com maçãs e laranjas com laranjas. Não pode comparar laranja com maçã, nem maçã com laranja. Estão entendendo, né? Então, esse aqui é o ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aqui. Beleza? Feita a comparação, então, vamos avançar agora. E aí, gente, vamos lá. Deixa eu voltar aqui a minha câmera aqui, ó. Na lata, qual que rende mais? Vamos responder essa pergunta aqui, ó. Quem é que rende mais? Será que é uma LCI ou será que é um CDB, tá? E aí, gente, pô, eu odeio fazer isso aqui, tá? Eu vou quebrar o coração de vocês, eu tenho certeza absoluta. Mas a resposta para isso aqui, ó, sabe qual é a resposta para isso? Depende. Depende, pessoal. Não é uma resposta na hora, não dá para responder na hora. Não consigo dizer assim, ó, não, quem rende mais é o fulano, quem rende mais é o ciclano. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que analisar. E agora eu vou ensinar para vocês, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou mostrar na hora aqui para vocês o exemplo, tá? De como é que a gente faz essa conta, tá certo? Então, vou mostrar esse exemplo aqui para vocês dominarem esse assunto, saberem desse negócio aqui, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui então. A gente tem uma LCI que paga 90% do CDI, tá? E a gente tem um CDB que paga 105% do CDI. Os dois têm o vencimento em 3 anos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante. Quando a gente compara dois caras, normalmente tem que ser dois caras com o vencimento igual, tá? Se eles não tiverem o vencimento igual, a comparação vai ficar um pouco torta. Então, normalmente, eles têm que ter o mesmo vencimento para ser uma comparação justa, tá certo? Então, o que nós estamos falando aqui, ó? A LCI, né, ela vai durar 3 anos. Eu vou aplicar hoje e só resgato lá em 2029. O CDB, mesma coisa. Eu aplico hoje e resgato só lá em 2029, tá? Então, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, o imposto de renda do CDB, ele vai ser de 15%. Lembra que eu expliquei para vocês, ó, 15% já é depois de 2 anos. Como ele vai ficar aplicado para 3 anos, então, em 2 anos já vai cair para 15%, tá? Agora, esse cara aqui a gente sabe que ele é isento. Então, o rendimento líquido dele já é os 90% do CDI, tá? Já é os 90% do CDI, tá certo? Agora, o 105 a gente tem que calcular. E aí, como é que a gente faz isso, tá? Ele vai ter o imposto aqui, ele vai ter o IR. Então, a gente pega o 105, tá certo? 105... e subtrai os 15%, tá certo? Então a gente vai subtrair os 15% dos 105, tá? Então é 15% de 105, estão entendendo, né? 15% de 105, tá? Eu vou pegar aqui a calculadora, rapidinho eu já volto aqui, tá? Vou pegar a calculadora, vou fazer essa continha junto com vocês e depois a gente retorna, tá? Aí, pessoal, puxei a calculadora, não se apavorem, tá? Essa aqui é uma calculadora financeira, não vou ensinar ninguém a usar calculadora financeira aqui hoje. Não se apeguem nisso aqui, tá? Isso aqui é coisa de quem é maluco, quem é economista, quem é das finanças. Não se apeguem, tá? O negócio é o seguinte, nós temos aqui, ó, 105, tá? Nós temos 105 e a gente quer tirar 15%, então nós temos 15%. Ó, 15% de 105 é 15,75, tá? Então a gente subtrai isso aqui. E tá lá, ó, olha só. 89,25. Então, o que ele está dizendo aqui? 89,25% do CDI. Tá certo? Olha só. Eu vou minimizar aqui a calculadora agora. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. O que ele está dizendo para a gente? Quando eu tenho um CDB 105% do CDI e eu desconto 15% de imposto de renda que eu vou pagar, ele é equivalente a uma rentabilidade de 89,25% do CDI. Então, qual é a resposta? A resposta é que, nesse exemplo aqui, a LCI rende um pouquinho mais. A LCI rende 90% do CDI, enquanto que o CDB rende 89,25%. Então, nesse exemplo aqui, a LCI rende mais, tá certo?
Então, em todos os casos, a gente vai ter que analisar. Ah, Tiagão, mas eu sou ruim em matemática, eu não quero fazer conta. Você pode sempre ter a consultoria de um profissional, tá certo? Inclusive, se você quiser conversar comigo para ter a minha consultoria de investimentos, o link está aqui na descrição, tá também no primeiro comentário fixado. Preencha suas informações e a gente vai marcar um bate-papo para se conhecer e ver se faz sentido a consultoria, tá legal? Então você sempre pode ter esse profissional, a hora aí de tomar essa decisão pode estar chegando, então preencha as informações ali que a gente vai bater um papo, beleza? Vamos voltar aqui então, pessoal. Agora eu expliquei como é que se calcula isso aqui, vamos se encaminhar para o final então, gente. Agora, quero mostrar para vocês como é que se investe na prática, pessoal. Como é que a gente faz isso aqui na vida real, tá certo? Na vida real, jogo limpo aqui, como é que a gente faz esse negócio? Gente, dá para investir em LCI, LCA no app do banco, tá certo? Ou na corretora, tá bom? Então, se você investe pelo BTG, pela XP, pela Genial, pela Warren, pela Ágora, pelo Ion, por qualquer um deles, tá certo? Seja corretora brasileira, você pode sempre ter a oferta lá de LCIs e LCAs. Quase todas elas vão ter essa oferta para vocês, tá bom? Aí, gente, quando a gente está investindo pelo banco, então, por exemplo, eu vou ter lá uma LCI do próprio Itaú, se eu estiver investindo pelo Itaú, né? Normalmente o banco oferece LCI só dele mesmo, só do próprio banco, tá? E na corretora a gente encontra ofertas de todos os bancos, tá certo? Inclusive dos bancos meio cascudo aí, tipo um Banco Master, tipo esses aí que a gente conhece muito bem, né? Então, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Se a gente vai fazer por corretora, tá certo? Aí nós temos que tomar muito cuidado aqui em avaliar esses pontos, tá certo? Para o banco isso aí também vale, tá? Também é verdade. Mas no banco é um pouco mais tranquilo de se fazer, porque normalmente é o próprio banco ali que está emitindo a LCI e a LCA. Mas na corretora, a gente tem que tomar esse cuidado aqui, ó, com prazo de vencimento e com a carência, tá certo? Porque, gente, de novo, tá certo? O negócio tem um prazo de duração. Então você vai aplicar hoje, você tem que cumprir aquele prazo, tem que ficar investindo pelo menos aquele tempo ali. Então, ó, pode ser 3 anos, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, mas se você escolheu aquele prazo, tem que cumprir aquele prazo. Pô, Tiagão, mas não posso vender no mercado secundário? Pode vender no mercado secundário, mas vai ter deságio muitas vezes, tá? Deságio, para quem não conhece, é o famoso prejuízo, tá bom? Então isso aqui tem que tomar muito cuidado, gente. Se você quiser descumprir essa parte aqui do contrato da renda fixa, normalmente você vai ter algum prejuízo para fazer isso, tá? Não vai sair de graça. Então, se você escolher uma LCI de 3 anos, é para ficar 3 anos, tá certo? Essa é a mensagem aqui. O mesmo vale para carência, tá? E muitas vezes a carência é diferente do vencimento. A carência é assim, ó, vamos pensar na linha do tempo, tá? Aqui você aplicou, aqui é o prazo de carência e aqui é o prazo de vencimento, tá? Então aqui é a carência, aqui é o vencimento. Percebam, ó, nesse exemplo aqui a carência é menor que o vencimento. Normalmente é assim que funciona, tá? Não existe a possibilidade da carência ser maior que o vencimento. Isso aí é irracional, tá? Não funciona na prática. Mas aí qual que é o negócio, ó? Aqui, ó, o negócio não tem liquidez nenhuma, tá? Depois que passa a carência, ele pode ter liquidez, tá? E aí o que significa ter liquidez? Significa que o próprio banco que emitiu, ele recompra de você. Então é como se o banco topasse pagar o teu resgate. É isso que significa, tá? Então, às vezes existe essa carência, ela é diferente do prazo de vencimento, então é uma coisa mais para ficar atento, tá certo? Outra coisa que tem que ficar atento é a taxa de remuneração, ó. Se ela vai ser pré-fixada, se ela vai ser percentual do CDI ou se vai ser IPCA+. Isso aqui depende da sua estratégia de investimentos, né? Depende da sua carteira. Também não existe melhor ou pior. Ah, pré-fixada é melhor, o CDI é melhor, o IPCA é melhor. Tudo depende do portfólio que você está construindo, da carteira que você já tem, como é que aquela LCI ou LCA vai entrar dentro do seu portfólio. Então tudo isso tem que ser avaliado e com bastante atenção, inclusive, tá? E por último, pessoal, o emissor. O emissor é o próprio banco, tá certo? Então, ó, se você vai comprar uma LCI do banco da esquina, pode ser que tenha risco. Estão entendendo? Pode ser que você tenha que acionar o FGC, porque o banco da esquina não é um banco grande, não é um banco seguro. Então isso aqui tem que ser levado em consideração, tá certo? Então, ó, às vezes o que o pessoal faz é o seguinte, né? Abre lá o aplicativo da corretora, aí bota lá um filtro, né? Ó, filtrei aqui, LCA, sou malandro, conheço, já sei o que eu estou fazendo. Aí bota lá um ranking. Quem é que está com a taxa maior? Quem é que está oferecendo a taxa maior? Aí vai lá e aplica no que está com a taxa maior. Mas ele nem olha, não olha se é o banco do seu Zé, se é o banco da esquina, se é o banco sei lá qual. Às vezes o banco que o cara está escolhendo é um banco muito pequenininho, um banco cheio de problemas, que está dando prejuízo, que está endividado. Então isso aqui tem que ser levado em consideração, né, pessoal? O FGC ele existe
e ele protege mesmo o investidor, mas não dá para a gente simplesmente botar na conta do FGC. Falar, não, ó, eu estou investindo nesse cara aqui, mas qualquer coisa tem o FGC. Isso aí é imprudente, tá? No mínimo imprudente. Porque você tem uma cota máxima de uso do FGC, né? Que é de R$1 milhão a cada 4 anos. Então, pô, ficar botando tudo na conta do FGC, uma hora pode dar problema, tá? Não é prudente a gente fazer isso. Prudente é a gente sempre avaliar o banco, tá? Olhar assim, ó, pô, o banco é redondinho e tal, ele não é um Itaú da vida, mas é um banco ok, tá lucrando, tá redondinho, podemos investir nesse cara aqui. Tá me dando um grau de segurança fazer esse investimento. Beleza, gente? Então, recado final aí, era isso que eu tinha pra gente passar hoje, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, isso aí me ajuda muito. Deixe também a sua opinião aqui nos comentários, as suas dúvidas, né, que podem surgir aí no meio do caminho, tá certo? Não esquece de se inscrever, pelo amor de Deus, não esquece de se inscrever aqui no canal. Desejo tudo de bom aí pra vocês, um grande abraço pra todos e até a próxima.